Bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao SESC Vila Mariana para a abertura do seminário Diálogos sobre os Desafios Socioambientais Contemporâneos. Este seminário é uma realização do SESC São Paulo, em parceria com o Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. O seminário acontecerá neste teatro, hoje e amanhã, com o objetivo de abordar o avanço da crise socioambiental a partir de uma dupla perspectiva: a compreensão do contexto ambiental atual e a discussão de caminhos teóricos e práticos em curso para o enfrentamento deste contexto. E para dar início ao seminário, convidamos ao palco o diretor regional do SESC São Paulo, Danilo Santos de Miranda. Bom dia a todos, a todas. Bom dia. É um prazer recebê-los aqui, desejando boas-vindas e manifestando nossa alegria de poder compartilhar esse momento com vocês da abertura desse nosso seminário que pretende debater as questões e os desafios socioambientais contemporâneos. Trata-se de uma iniciativa do SESC, com apoio de várias instituições, especialmente da Universidade de São Paulo, através do Instituto de Energia e Ambiente, como foi dito, no âmbito de um convênio que o SESC tem com a Universidade de São Paulo, realizando várias ações em vários campos, em várias atividades, em vários setores. Temos, portanto, uma pauta de ações em convênio com a Universidade de São Paulo, diversos setores, e um deles é com relação à questão ambiental com o Instituto de Energia, para a realização desse nosso diálogo, desse nosso encontro. Portanto, é uma realização de mais uma atividade dentro desse convênio. Gostaria, portanto, de agradecer essa cooperação através do professor Colombo Celso Gaeta Tassinari, que é o responsável desse instituto, por esse instituto, e que vai também dirigir a palavra dentro em breve aos senhores. Gostaria, portanto, de cumprimentar a todos os profissionais que lidam com essa questão, conferencistas, professores, especialistas, interessados e o público em geral aqui presente, dada a importância dessa questão, ou dessas questões todas que nos envolvem nesse momento. Gostaria, portanto, de agradecer a presença de todos os nossos parceiros, de todos os conferencistas. Gostaria de citar especialmente também a figura do professor José Goldenberg, que é o nosso ex-reitor da Universidade de São Paulo e membro e presidente de um conselho de sustentabilidade da Federação do Comércio e que também dirigirá a palavra posteriormente aos senhores, presidente também da FAPESP e presidente do conselho, como disse, e professor emérito da Universidade de São Paulo. Gostaria de cumprimentar também o professor Henrique Leff, que vai dirigir também, fazer a primeira conferência, da Universidade Autônoma do México e, além disso, ex-coordenador da Rede de Formação Ambiental para a América Latina e o Caribe, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Gostaria também de cumprimentar a nossa cônsul-geral do México, a querida Margarida Pérez Villaseñor, que prestigia e está presente sempre nas nossas atividades, com muita honra para nós, aproximando cada vez mais a nossa instituição das ações
que esse país tão especial, importante, tão próximo da gente do ponto de vista das questões centrais que nos dizem respeito e que está presente, como disse, em muitas atividades nossas. Gostaria de cumprimentar também a professora Patrícia Iglesias, superintendente de gestão ambiental da USP, que nesse ato aqui representa o reitor Marco Antônio Zago. Teremos aqui a presença, como disse, de várias pessoas que vão participar do nosso encontro, não é? Desse diálogo que se pretende aqui. Em primeiro lugar, já falei do professor Henrique Leff, o coordenador que vai dirigir a palavra, Ricardo Abramovay, professor titular do Departamento de Economia da FEA USP, do Instituto de Relações Internacionais da USP. E teremos também, no decorrer, outras pessoas que eu gostaria de destacar, meu caro Ailton Krenak, Amália Safatli, Cristina Adams, Ladislau Dalbor, Marcos Sorrentino, Pedro Jacob, Renato Laninho e Renato Janine Ribeiro. Podem aplaudir. Por que não? Por favor. Teremos também a participação de representantes de várias iniciativas socioambientais de São Paulo e de outros estados, tentando juntar, portanto, experiências que têm ocorrido e que nos ajudam a refletir e aprofundar a questão. Gostaria de falar também da mostra que deverá se iniciar amanhã, com ideias e ações para o novo tempo, como foi mencionado já na nossa sigla, na nossa orientação geral. E teremos essa mostra de territórios em transformação de várias instituições que tiveram a oportunidade de trazer a sua proposta e de mostrar o seu trabalho na nossa experiência aqui mesmo, no nosso SESC da Vila Mariana. Bom, nós estamos envolvidos, nesse momento, em várias questões. Como vocês sabem, o SESC tem uma ação muito variada, múltipla, com vários campos. Esse espaço onde nós estamos é o Teatro do SESC da Vila Mariana, é um teatro onde acontecem muitos eventos, muitas ações, no campo artístico, no campo da reflexão, no campo do debate, como esse, e, portanto, para nós isso significa essa diversidade, essa variedade. Mas uma coisa nos liga, uma coisa nos orienta, que é a proposta institucional. Por que o SESC existe? Existe porque foi criado nos anos 40 com o objetivo de prestar serviços para uma população de trabalhadores do comércio, serviços, turismo, enfim, toda essa área de trabalhadores e suas famílias, e para a população em geral, numa perspectiva de propor um programa de bem-estar social, propor um programa que traga para as pessoas não apenas ações efetivas, mas a reflexão, o debate, na busca de uma perspectiva melhor, de uma sociedade onde a transformação esteja presente permanentemente para melhorar, para avançar. O SESC tem compromisso com isso, na cultura, na atividade física, na alimentação, na saúde, na educação formal e informal, em todas as modalidades de ação possível. E, obviamente, a questão ambiental está absolutamente centrada, está colocada de maneira muito clara como uma das ações onde a instituição está envolvida, não apenas na prática efetiva que procura realizar, né, no seu dia a dia, na sua programação educativa, efetivamente, como também em ações que possam tornar-se, assim, propositivas para a sociedade, né, de modo geral, além de refletir, debater e aprofundar a discussão em torno desses temas. E é o que nós estamos fazendo nesse momento. Então, nesse momento, há uma crise da questão ambiental, obviamente,
São muitas crises que nós vivemos, mas, enfim, é mais uma delas, né? E a ambiental está envolvida também nessa questão decorrente de todo esse processo. Então, a instituição procura, de alguma forma, estimular as ações em escala individual e comunitária que sejam, em primeiro lugar, ambientalmente corretas, né? E procura praticá-las, obviamente. Além disso, despertar a consciência dos fatores estruturais globais relacionados ao modo de produção contemporânea que representam a maior parte do impacto sobre o meio ambiente, que são questões realmente sérias e graves, que a humanidade, de alguma forma, está cada vez mais se despertando para isso, e é indispensável que nós estejamos atentos a essas questões. Além disso, o estímulo a atitudes ambientalmente responsáveis, elemento que impulsiona as ações formativas de sensibilização da própria instituição. O engajamento da instituição, no caso do SESC, como instituição no tema da sustentabilidade, através da sua arquitetura, através da orientação sobre consumo racional de recursos, a minimização e destinação responsável de resíduos, num programa bem estruturado e presente em todas as unidades, onde a questão do lixo é colocada como menos é mais, que é um lema que nos orienta, o estímulo a cadeias produtivas responsáveis, conservações de áreas verdes como algo absolutamente centrado. Temos o início de uma ação muito forte no litoral, na cidade de Bertioga, na nossa RPPN, que já está praticamente implantada e que é uma ação que consagra um esforço da instituição, reservando uma parte, uma área substancial na nossa unidade em Bertioga como reserva ambiental. Além disso, nas nossas unidades, nossos parques, especialmente nos 2 parques que temos na unidade, das 2 unidades parque que temos na cidade de São Paulo, em Itaquera e Interlagos. Além de propor a discussão de grandes temas ligados à crise ambiental, obviamente. E o papel educativo da instituição, compreensão ampla da sustentabilidade, ligando todos os aspectos, né, ambientais, sociais, econômicos, culturais, a compreensão desse caráter sistêmico da vida humana, a identificação de iniciativas e metodologias modelares, como serão mostradas, inclusive, aqui na nossa unidade da Vila Mariana, a partir de amanhã, o estímulo à difusão de saberes e experiências que ajudam a ter uma consciência mais completa dessas questões, o estímulo à difusão, portanto, desses saberes, o destaque para o potencial de formação de rede de agentes sociais, trabalhando a educação como algo central nesse processo permanentemente, criação de espaços de encontros e diálogos como esse que nós, nesse momento, estamos vivendo, e a importância, por tudo, com outros agentes, sabendo que nós, sozinhos, não podemos realizar nada, né? Temos que estar sempre vinculados a uma rede, uma parceria permanente, para que isso possa ocorrer de uma forma orgânica e efetiva, além de realizar encontros nacionais e internacionais que possam nos ajudar a aprofundar essas reflexões. Portanto, para nós é um momento muito especial poder abrir esse encontro, esse seminário, e contar com a presença de todos vocês para que esse seminário traga resultados, traga frutos efetivos. Vamos discutir, vamos debater e vamos mostrar experiências que possam ser exemplares e, com isso, de alguma forma, entender melhor a nossa realidade e construir, como objetivo da instituição e objetivo de todos aqueles que desejam um mundo melhor, construir uma transformação, uma mudança para que a gente possa ter e enfrentar as coisas que nos ameaçam, digamos assim, sob vários aspectos, de uma maneira absolutamente adequada. Portanto, o meu desejo de um bom encontro e um bom seminário para todos vocês. Muito obrigado.
Agradecemos as palavras do diretor regional do SESC São Paulo, Danilo Santos de Miranda, e convidamos agora ao palco Patrícia Iglesias, superintendente de Gestão Ambiental da Universidade de São Paulo, nesta oportunidade representando o reitor Marco Antônio Zago. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu represento o reitor, ele teve um problema de saúde e, por isso, não pôde estar pessoalmente. Mas, para a Universidade de São Paulo, realmente essa parceria é muito importante. Eu cumprimento o diretor regional, Danilo de Miranda, pelo trabalho que o SESC vem realizando e pela oportunidade dessa parceria, juntamente com o professor Colombo Tassinari, diretor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, que também tem um trabalho bastante extenso na área de meio ambiente e que viabilizou a parceria que se faz com a Universidade de São Paulo, ressaltando que é também uma oportunidade de ampliação dessa parceria para outros temas dentro do escopo do trabalho que se faz hoje lá. Eu não poderia deixar de fazer uma referência ao nosso querido professor José Goldenberg, nosso professor emérito da Universidade de São Paulo, que muito nos orgulha pela figura que é e por todo o trabalho que representa para nós como universidade. E também uma referência muito especial ao professor Henrique Leff. Eu, como docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, do Largo São Francisco, ele é uma referência para nós, como leitura para os nossos alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Então, é uma oportunidade incrível conhecê-lo pessoalmente e é um prazer também. Esses desafios socioambientais contemporâneos marcam a parceria que se faz entre a Universidade de São Paulo e o SESC, mas também marcam o nosso histórico de vida, esse momento histórico que nós vivemos hoje no contexto não só brasileiro, mas mundial. O que nós percebemos é uma tentativa de uma regressão na proteção ambiental. Isso é muito forte e muito visível para todos nós. Então, o trabalho ele deve ser incansável para coibir essas práticas, para coibir essa regressão de proteção ambiental. Eu acho que é um momento histórico difícil para todos aqueles que lidam com os temas ambientais, porque é algo bastante visível, bastante tangível para cada um de nós que trabalha com esse tema, o quanto nós estamos vendo a possibilidade de perdas, sem dizer as perdas reais. Nós tivemos recentemente a publicação do estudo da SOS Mata Atlântica, mostrando os níveis de desmatamento que nós atingimos e como isso cresceu, em especial no último ano. Esse é um trabalho que nós acompanhamos, eu acompanhei como secretária do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, inclusive num período em que nós estávamos num nível de desmatamento zero nesse estado, mas em outros estados em condições muito mais complicadas em relação a esse tema. E o fato é que essa união entre o que é a universidade e o que nós podemos ter junto com o trabalho do SENAC e comunidades e pessoas envolvidas é algo que não pode passar em branco. Nós não podemos deixar de lado. Nós precisamos de um trabalho conjunto. Então, aqui, como universidade, reforçamos que esse trabalho deve ser feito. Eu já conversei com a Maria Alice, que é a diretora da área de sustentabilidade do SESC, e reforço essa parceria para além daquilo que está sendo feito com o Instituto de Energia e Ambiente, mas no âmbito da Universidade de São Paulo. Reforço também a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu tive a oportunidade de estar na ONU no lançamento dessa agenda e representar os governos subnacionais no lançamento dessa agenda, falando das necessidades de trabalho nessa agenda. Nós temos lá 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que substituem a agenda anterior dos Objetivos do Milênio, e que é uma agenda até 2030, que toca em muitos pontos.
temos, e que vai muito além da agenda ambiental, e que nós podemos, sim, tratar como uma agenda socioambiental. Eu não vou tocar em todos os aspectos, mas assegurar uma vida saudável e que vai passar por muitos temas, a questão da igualdade de gênero e empoderamento da mulher, a disponibilidade e gestão sustentável de água, um crescimento econômico sustentado, que é algo fundamental, a construção de infraestruturas resistentes, a questão dos assentamentos e cidades resilientes, que é também fundamental, padrões de produção e consumo sustentáveis. Então, esses temas todos vão passar, e inclusive o combate às mudanças climáticas, por uma agenda que está totalmente ligada ao tema do seminário, que são os diálogos sobre esses desafios contemporâneos. E nós temos que, ao máximo, aproveitar isso dentro dessa agenda, que abarca hoje 70 países, para reforçar isso dentro da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil e, quiçá, para fora do Brasil. Então, a Universidade de São Paulo hoje está desenvolvendo um trabalho junto à ONU, e a ideia é que esse trabalho se fortifique nos próximos meses, e nós vamos dar notícia disso, mas eu somente reforço que nós possamos ter ações práticas, ações concretas. Nós não podemos mais ter a pesquisa dissociada das ações concretas. Então, a universidade deve ser um laboratório para aquilo que pode ser feito no âmbito do município, no âmbito do Estado, e que isso possa, de fato, mudar a vida das pessoas. Eu acho que esse é o grande objetivo. E nós, como Universidade de São Paulo, estamos, sim, à disposição para isso, para essa continuidade de trabalhos. E eu queria, por último, só reportar a vocês que nós temos hoje uma série de projetos piloto na Superintendência de Gestão Ambiental da Universidade. A universidade estabeleceu políticas ambientais que estão em fase final de revisão jurídica, mas, independentemente disso, nós não podemos deixar de ter as ações práticas. Então, hoje, nós temos desde questões ligadas à restauração ecológica na universidade, estabelecimento de banco genético em Ribeirão Preto, por conta da queimada que ocorreu em 2014. Nós estamos trabalhando com educação infantil por meio de uso de aplicativos. Então, nós teremos um evento na Semana do Meio Ambiente lançando esse aplicativo para crianças da escola de base, e depois isso vai ser ampliado para as escolas em geral. Nós estamos trabalhando numa cobertura viva para o prédio anexo da Faculdade de Direito da USP, que, como os senhores sabem, está no centro de São Paulo e não tem nada de verde. Bicicletas compartilhadas no campus da cidade universitária de São Paulo e também no de Pirassununga, que já foi inaugurado, inclusive. Medição de desempenho e uso de água e energia no CPUSP. Isso vai se ampliar para outros prédios. Então, nós devemos lançar uma moeda verde dentro da universidade, em que as unidades que tiverem mais economia serão beneficiadas com isso, e tantas outras iniciativas que nós queremos receber, inclusive de ideias dos próprios alunos, docentes, da própria universidade e, quiçá, da comunidade. Então, eu vejo e deixo a mensagem de que esse seminário seja bastante produtivo e que aquilo que vai ser discutido aqui possa se tornar uma realidade, que nós possamos ser agentes de mudanças reais na nossa sociedade. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da professora Patrícia Iglesias e gostaríamos de chamar ao palco Colombo Gaeta Tassinari, diretor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Bom dia a todos, pesquisadores, professores, autoridades, estudantes aqui presentes. E eu queria dizer inicialmente que
é uma ação bastante importante, essa cooperação do SESC com a Universidade de São Paulo, especialmente com o nosso instituto, que é um instituto chamado de Energia e Ambiente, que envolve dois grandes temas que são de suma importância no mundo atual para a sociedade que a gente está vivendo hoje em dia, né? Tanto os problemas de geração de energia quanto os de bem-estar social e os relacionados ao desenvolvimento sustentável, relacionado às questões ambientais, é um dos focos predominantes que temos hoje no nosso instituto. Nós lá temos vários projetos em andamento, projetos de pesquisa, mas extremamente aplicados, muitos aplicados a questões sociais em suas raízes até. Por exemplo, nós temos na nossa unidade uma usina solar fotovoltaica que gera em torno de 1% de toda a energia elétrica utilizada no campus do Butantã, da Universidade de São Paulo. E nessa mesma área de energia solar fotovoltaica, nós temos projetos que implantam energia solar, por exemplo, na Reserva Nacional do Xingu, no sul do Pará, em parceria com a Universidade do Pará. Nessa semana mesmo, nós temos 5 técnicos nossos e um professor lá na Reserva Nacional, trabalhando junto com os índios e com a população local. Temos também no Vale do Ribeira, isso só falando de energia solar fotovoltaica. Mas, principalmente, os nossos projetos de geração de energia procuram sempre estar relacionados com as questões ambientais. Recentemente, nós criamos a divisão de gestão de ciências ambientais no nosso instituto, que desenvolve vários programas de pesquisa relacionados à água, relacionados a populações, a ações locais. Mas o nosso grande desafio é justamente a relação de geração de energia para que atenda às necessidades reais, atuais da sociedade, com as questões ambientais. E esse é um desafio que a gente vem desenvolvendo e vem vencendo em várias etapas, criando soluções, criando políticas públicas, criando políticas educacionais e criando, principalmente, tecnologias para isso. E a gente sabe que uma energia alternativa ou uma energia totalmente limpa, ela tem que ser, para ser difundida em toda a sociedade, ela tem que ter capacidade de escala para atender todo mundo e tem que ter custo barato. E isso não é fácil de se conseguir. Então, a gente tem que viver um período de transição da era do petróleo, por exemplo, para a era das energias renováveis. E é esse período que nós estamos vivendo agora. E, dentro do nosso instituto, vários projetos estão voltados a esse tipo de problemas, de questões. Então, dentro desse seminário, o que nós esperamos é que sejam, então, levantados os grandes desafios nos diversos aspectos que envolvem a ciência ambiental, já que ela é muito ampla, desde os aspectos tecnológicos, aspectos educacionais, aspectos políticos e sociais. Porque só a conjunção de todos esses aspectos de uma forma harmônica vai conseguir com que a gente consiga efetivamente aplicar as regras e normas que vão levar o planeta a uma ação energética mais sustentável. Nós temos que, por exemplo, nos comunicar com a sociedade de uma maneira geral. Não adianta nós falarmos só entre nós. Nós temos que, por exemplo, educar a sociedade para as questões ambientais e convencê-la a praticar. E, nesse sentido, nós estamos formando na USP educadores em ciências ambientais, não no nosso instituto, mas no Instituto de Geociências, e estamos formando pesquisadores com uma formação extremamente plural.
para que consiga atuar de uma forma bastante adequada num tema muito difícil, pela sua própria característica multidisciplinar, que é as ciências ambientais. E, nesse cenário, se enquadra este seminário promovido por nós e pelo SESC, no qual agradeço muito o SESC, porque nos possibilitou ter a organização desse seminário aqui no SESC Vila Mariana, e para nós seria uma coisa bastante importante esse contato com todo mundo. E aproveito a oportunidade também para convidá-los a todos a conhecer o Instituto de Energia e Ambiente da USP, conhecer os seus projetos. Nós estamos abertos a visitas de várias instituições, organizações e iniciativas individuais. Então, eu gostaria de dar os parabéns ao SESC, ao professor Pedro Jacob, do nosso Instituto, pelo seu envolvimento na organização do evento, e desejar a todos um evento bastante produtivo, bastante frutífero, e que daqui realmente partam ideias e soluções que a gente possa colocar em prática num futuro muito breve, porque as questões ambientais têm pressa, elas não são para longo prazo, são para já. Quanto antes começarmos, e já começamos, já temos várias iniciativas, mas é preciso acelerar. E, para isso, a gente precisa chamar a atenção dos poderes públicos, e um seminário desse tipo cumpre esse papel. Então, agradeço a presença de todos e tenham um excelente seminário. Obrigado. Agradecemos as palavras do professor Colombo Tassinari e convidamos agora ao palco o senhor José Goldenberg. José Goldenberg é doutor em Ciências Físicas pela Universidade de São Paulo, professor emérito da mesma universidade, presidente do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo e presidente do Conselho de Sustentabilidade da Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Professor, com a palavra. Obrigado. Meus amigos, preocupações ambientais são antigas na história da humanidade. Quero lembrar a vocês que a cidade de Roma, há 2000 anos atrás, era a cidade mais importante que havia sobre a Terra. Ela tinha aproximadamente 1 milhão de habitantes, e era considerada a melhor cidade, o melhor lugar onde se podia viver na antiguidade. Ela tinha duas características fundamentais. Ela tinha água corrente e esgoto. Esgotos em Roma começaram a ser construídos 200 anos antes de Cristo. E a água corrente, como vocês sabem, a gente vê nos filmes, era trazido através daqueles aquedutos maravilhosos cujos restos ainda se encontram na Itália. De modo que a preocupação com o meio ambiente era absolutamente fundamental, e, na medida que as cidades foram crescendo, elas se tornaram uma questão de vida ou de morte. A razão pela qual, durante a Idade Média, havia peste negra e outras doenças terríveis que acabaram dizimando uma parte importante da população era basicamente porque não havia esgotos adequados naquela ocasião. De modo que problemas ambientais estão conosco há muito tempo, e eles, é claro, que estão se tornando cada vez mais agudos, porque a população mundial aumentou muito e as cidades aumentaram muito também. E há, então, uma necessidade tremenda de tomar conta da qualidade ambiental em que nós vivemos. Há, basicamente, 3 tipos de preocupações. Há preocupações com poluição local, que é a qualidade da água, a remoção de esgotos e por aí afora. Há também as preocupações com o ar e agora, mais recentemente, a partir de 25, 30 anos atrás, as questões com o aquecimento global. Essas são as questões de hoje e nós temos que entendê-las e tentar solucioná-los. E o lugar onde se faz isso é, efetivamente, nas universidades, e a presença
da Federação do Comércio e do SESC são uma contribuição para tentar resolver esses problemas. O que está ocorrendo nos últimos 30 ou 40 anos é que todas essas questões acabaram ganhando uma roupagem nova, onde a palavra sustentabilidade se tornou central. Quer dizer, o que a gente entende como sustentabilidade é um estilo de vida em que os benefícios dos quais nós nos beneficiamos hoje permaneçam para os nossos descendentes e para as gerações futuras. É por isso que a gente se preocupa tanto com a questão da sustentabilidade. Hoje, por exemplo, o que nós estamos fazendo é lançando na atmosfera enormes quantidades de dióxido de carbono, que é um gás que é o resultado inevitável da queima de combustíveis fósseis. E, portanto, estamos aumentando a quantidade de CO2 na atmosfera, e isso está levando a um aquecimento da Terra. Quando a Terra aquecer 2 graus, nós vamos ter problemas parecidos com os problemas que cada um de nós, como ser humano, tem quando a temperatura sobe 2 graus. Eu garanto a vocês que se a temperatura média de cada um de vocês subir de 36,3 graus, que é a temperatura normal, para 38,3 graus, vocês devem correr imediatamente a um pronto-socorro. É o que vai acontecer com a Terra se nós não tomarmos providências hoje. Esse tipo de atividade, tentando aumentar a sustentabilidade, está sendo feito em todos os níveis. Ele está sendo feito pelas autoridades públicas que proíbem os lixões, mesmo que é o que a Secretaria do Meio Ambiente e a CETESB fizeram, e fizeram, inclusive, com relativo sucesso no estado de São Paulo. Há também as preocupações com a qualidade do ar, e vejam o que ocorreu em Cubatão, que era a região da morte, há 30 ou 40 anos atrás, e que acabou sendo resolvido, de novo, devido às atividades da área ambiental. E agora nós temos os problemas de aquecimento global, e não sabemos ainda direito o que vai acontecer, sobretudo por causa da situação peculiar em que os Estados Unidos acabaram se colocando, em que eles vão acabar criando um problema, não tanto para a humanidade, como vão criar um problema para si mesmo, se abandonarem os acordos que foram assinados há 25 ou 30 anos atrás, no Rio de Janeiro. Cada um de nós, no seu ambiente, ou familiar, ou social, ou governamental, pode fazer alguma coisa. E isso é o que a Federação do Comércio está tentando fazer. É uma federação do comércio, ela reúne mais de 100 sindicatos na área do comércio. Ela criou há vários anos um conselho de sustentabilidade e ela está tentando identificar o que ela pode fazer. E ela, por exemplo, tem uma atividade muito atuante na área de logística reversa. Nós temos, então, trabalhado em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente e com a CETESB, tratando de dar uma destinação a resíduos. Outro dia eu tive uma informação muito interessante, é de que na Suécia estão fechando os aterros sanitários. Não precisa mais de aterro sanitário, porque a logística reversa funciona tão bem que a quantidade de lixo que está sendo gerada na Suécia é cada vez menor. E esse é o tipo de programa que está sendo conduzido atualmente, em colaboração, inclusive, com o SESC e outras entidades. E o que é importante é que cada um de vocês, no meio em que vive, identifique as atividades em que vocês podem contribuir para essa atividade. Por exemplo, coleta seletiva é uma coisa absolutamente fundamental, para a qual cada um de nós pode contribuir dentro da sua própria casa, inclusive. Não é mesmo? E há inúmeras outras atividades que a gente vai identificando. Há a mudança cultural também, né? Se eles observam, né, como o metrô é uma região das metrópoles, inclusive de São Paulo, que é uma região onde não se encontra lixo no chão, porque as pessoas acabaram se acostumando de que isso não é um padrão adequado de comportamento, e aí ninguém faz. Em compensação, se vocês andarem pelo viaduto do Chá, vocês vão ver a quantidade de lixo que é jogada lá, não é mesmo? E isso, então, é que
precisa ser objeto de análise. Essa atividade aqui é uma atividade importante, durante 2 dias, que vai se debruçar sobre esses problemas e, digamos, desenvolver um programa que, no fundo, vai educar todos os participantes. E a maneira pela qual eu creio que vocês devem olhar essas magníficas conferências que estão previstas aqui é entender o que está sendo feito e o que cada um de vocês pode fazer na sua vida pessoal. Inclusive, votando em vereadores, né, que sejam sensíveis a problemas ambientais, porque são eles que vão cuidar de parques que melhoram a vida das pessoas. É uma situação interessante que eu queria mencionar. No Japão, mesmo, como vocês sabem, não existe nenhum local do Japão em que não exista uma escola que fique situada a mais de 10 minutos de onde as pessoas vivem. As escolas são distribuídas no Japão de uma maneira tal que qualquer pessoa que tenha filhos tem uma escola a 10 minutos de onde ele se encontra. E isso é feito também para parques. Vejam, aqui em São Paulo existem áreas da cidade em que isso ocorre, mas existe uma enorme quantidade de áreas em que isso não ocorre. E esses são tipos de problemas que, aos poucos, a gente vai selecionando. O papel que a Patrícia, nossa ex-secretária do Meio Ambiente, fez, nesse sentido, é muito importante. Visitem o Parque Vila Lobos. Né? O Parque Vila Lobos agora está ficando autossuficiente até na geração de energia. Né? Ele era um lodaçal tremendo, há 10 ou 15 anos atrás. Né? Hoje, ele é um dos melhores parques da cidade. Então, meus amigos, eu acho que essa é uma boa oportunidade para vocês terem palestras interessantes. Eu espero que sejam bastante iterativas, quer dizer, que vocês, na plateia, participem das discussões e olhem essas palestras como uma maneira de identificar coisas que vocês podem fazer. Eu vou concluir mencionando Roma de novo. Né? Roma, então, na época em que Jesus Cristo andava pelas ruas de Jerusalém, tinha água corrente e tinha esgoto. Uma coisa que Roma nunca teve, não é mesmo? É coleta de lixo adequada. Não é mesmo? Para vocês verem, não é mesmo? Que mesmo o grande Império Romano, né, que dominava todo o mundo ocidental há 2000 anos atrás, conseguiu resolver vários problemas, mas não conseguiu resolver todos. Né? E eu creio que vocês, sobretudo jovens aqui, né, é que vão ter que conduzir esse trabalho mais para frente. Muito obrigado.